certa. E com as pessoas certas. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, o profeta. E eu quero viver. Aí. Precisamos ativar o corpo. Você tá bacana? Sim. Vai ficar sozinho? A gente pode passar bem hoje, tem que Tá bom. Precisamos ativar o corpo. Livro de Jonas, capítulo 1. Esse é o ano. Todo membro do corpo precisa ser ativado. A verdade é que essa semana eu recebi uma mensagem interessante. Eu mandei a mensagem do domingo passado para algumas pessoas, como eu sempre mando, e no mesmo momento em que eu enviei aquela mensagem, a pessoa me mandou uma mensagem de volta. Paulinho, essa noite eu tive um sonho contigo. E eu tive um sonho que me deixou completamente desesperado. E eu não consegui entender. Eu sonhei que eu tinha machucado a minha mão. Aí eu fui para o médico enfaixou a minha mão. No momento em que eu tiro a faixa, meu dedo tinha sido arrancado. 2 dedos tinham sido arrancados. E mais um pedaço do outro. Eu comecei a ficar desesperado, olhei para o médico e falei: doutor, o que o senhor fez comigo? O senhor arrancou o meu dedo. E naquele momento o médico olhou para mim e falou assim: olha para a tua mão. Olha para a tua mão, olha como é que ela está. A mão dele estava gangrenando. E ele estava certo de que iria perder a mão. Aí ele falou: eu vou ver o que eu faço. Aí ele começou a andar pela rua, ele não é de Petrópolis, né? Não mora em Petrópolis, mas ele começou a andar na cidade de Petrópolis e de repente encontrou comigo. Aí ele falou: Paulinho, ora por mim, porque olha como está a minha mão. E aí, eu ouvindo aquela história, a única coisa que eu falei para ele era: eu preciso te fazer uma pergunta diante do fato. O quão importante é a tua mão para você? O quão importante é uma parte do corpo para você? Porque na última semana eu estive falando exatamente a respeito do corpo, exatamente a respeito de quão importante é um dedo do pé para o equilíbrio do corpo humano. Eu falei: e a tua mão é importante? Talvez Deus esteja querendo falar contigo hoje, que por mais que você muitas das vezes se sinta um pé podre, por mais que muitas das vezes você se sinta fora do corpo, por mais que muitas das vezes você se sinta alguém que não está na presença de Deus, Deus está falando para você: ei, do mesmo jeito que você acha que é importante a sua mão para o seu corpo, você é importante para mim. Você é importante para o corpo, você é importante para viver os meus projetos, para viver os meus sonhos. Ei, Deus ainda tem planos contigo, foi o que eu respondi para ele. E a verdade é que nós precisamos entender isso, que Deus ainda tem planos, Deus ainda sonha contigo, por mais que você se sinta muitas das vezes fora do corpo, por mais que você muitas das vezes diga: mas eu errei várias vezes, eu vacilei várias vezes, ainda assim Deus está falando: ei, é hora de se reposicionar, se colocar na posição que eu te chamei para estar, se colocar aonde eu te chamei para viver os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos, e muitas das vezes não os seus, porque a gente muitas das vezes desvia da vontade de Deus para viver os projetos nossos. E é quando a gente começa a viver os nossos sonhos, quando a gente começa a viver os nossos projetos, que muitas das vezes tropeçamos, caímos, que muitas das vezes acabamos vacilando. E aí Paulo, ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por quê? Porque muitas das vezes eu entendo que fomos chamados para algo, mas acabamos adormecendo dentro da igreja,
adormecendo fora da igreja, adormecendo fora do corpo, fora da vontade de Deus. E aí Paulo está trazendo um alerta, um despertar para nós. Na última semana eu terminei a mensagem falando a respeito do que Mateus 25 fala, a respeito dos talentos. E aquela palavra é uma profecia, é algo profético sobre a vinda de Jesus, que precisamos estar preparados, mas Paulo nos dá um alerta aqui, nós precisamos estar acordados, despertar para que Deus ele possa fazer o que tem que fazer sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso Paulo está dizendo, ei, desperta tu que dormes, não dá para esperar Cristo de braços cruzados, não dá para esperar a volta de Cristo sem pregar o Evangelho para a tua casa, sem mudar a tua história, sem mudar a tua família, sem mudar o rumo que você está andando contra a vontade de Deus. E aí eu penso que Jonas é um exemplo. Jonas é uma lição de vida para cada um de nós. No momento em que nós entendemos que aquela chamada de Jonas estava sendo perdida porque ele decidiu entrar no barco errado, ele decidiu tomar o caminho errado, ele comprou uma passagem para longe da presença de Deus, para longe da vontade de Deus. E quantos de nós, quantas pessoas hoje em dia estão entrando em barcos furados? Não que o barco de Jonas fosse furado, né? Mas quantos de nós estamos comprando a passagem para o barco errado, não é? Quantos de nós estão, né, entrando num Titanic, sabendo que esse Titanic logo vai afundar? Eu fico pensando o que as igrejas estão fazendo hoje, negociando a palavra, negociando o Evangelho verdadeiro. Muitas das vezes você vê pastores famosíssimos agora dizendo, não, a Bíblia tem que ser atualizada. Nós precisamos entender que agora nós somos assim. Precisamos entender que a sociedade é assim. Não, nós não precisamos entender nada. A única coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é o princípio para as nossas vidas. É que a palavra de Deus é o guia para mim e para você. É a palavra de Deus quem vai nos levar aonde nós temos que chegar, aos céus. Porque muitas das vezes nós queremos igrejas lotadas, nós queremos, palcos cheios, para que nós possamos brilhar, para que o bolso possa se encher, para que situações possam acontecer, mas na verdade o que nós precisamos é entender que a nossa pregação não será em vão. A nossa pregação não será vã. O nosso evangelho pregado para aqueles que querem mudança e transformação de vida não será vão. Por mais que não sejam igrejas lotadas, mas que sejam igrejas, que sejam pastores, que sejam pregadores, que querem guiar pessoas aos céus. Paulo mesmo vai dizer que se a nossa fé se limita apenas a esse mundo, a igrejas lotadas, a situações que nos ensoberbecem, a situações que nos deixam com os olhos brilhando. Se a nossa fé se resume só às coisas desse mundo, o mais miserável de todos os homens somos nós. E Jonas ele vai nos trazer algo aqui que serve para a minha família, para a sua família, para os seus negócios, para o seu ministério, para o seu chamado, para aquilo que Deus te chamou. Ele vai trazer uma lição de vida para cada um de nós. E precisamos estar atentos aos ensinamentos desse texto, porque se você talvez esteja entrando dentro de um barco que vai afundar, ou de um barco furado, Deus quer lhe avisar hoje, enquanto há tempo, saia dessa furada e volte para a rota que eu te coloquei, e volte para o caminho que eu te chamei para estar. Quais os sinais de uma pessoa que está desativada do corpo? Em primeiro lugar, ela toma atitudes que a distanciam de Deus. No verso 3 você vai ver que Jonas, ao ouvir a voz de Deus, ele se aprontou, ele começou a se arrumar. Eu vou vendo que talvez Jonas ele vai colocar o seu melhor terno, a sua melhor gravata, ele vai botar aquele sapato de couro.
diante de Deus, olhando para Deus e dá aquela lustrada no negócio, passa o melhor perfume, mas aí você vai ver que Jonas, ele pega a direção contrária. Ele desce de Jope e vai pegar um navio que vai para Espanha. Muitas das vezes Deus te colocou numa rota. Muitas das vezes Deus te chamou para estar num caminho e aí você começou a pegar a rota ao contrário. Ei, o que Deus falou contigo, o que Deus te chamou para fazer, aonde Deus te chamou para estar. E muitas das vezes a gente fala assim, eu quero estar no auge, eu quero estar fazendo algo, mas muitas das vezes a gente pensa que trabalhar para Deus é a mesma coisa que estar com Ele. E não é. Muitas das vezes trabalhamos em vão. E Ele está falando assim, eu quero que vocês estejam comigo, na minha direção, no meu caminho, conforme eu te chamei para estar. Jonas, ele começa a fugir do chamado. Ele sai da posição que estava, sai de Tarsis e vai para Jope. Alguns vão dizer que ele andou 3 dias, 2 a 3 dias, andando de Tarsis até Jope, para que pegasse um barco contra a vontade de Deus, para que entrasse no caminho. E quantas vezes a gente está andando e andando e andando, e dia após dia dizendo, Deus, eu não quero mais, não dá mais para mim, e andando contra a vontade de Deus. Jonas, ele estava indo no caminho contrário à vontade de Deus. E o meu questionamento para você é, você está indo ao contrário, ou você está indo para aquilo que Deus te chamou? Você está obedecendo a voz do Senhor? Quantos de nós estamos perdendo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Quantos de nós estamos na rota errada e perdendo tudo aquilo que Deus tem para nós? Por quê? Porque decidimos ir ao contrário. Deus queria algo para você, mas porque você pisou em falso, tropeçou, desistiu, parou, começou a ir ao contrário, agora vai ter que voltar na estaca zero. Será que você vai ter que ser engolido por uma baleia? Mas não era uma baleia, pastor. Era uma baleia. Quantos de nós estamos fora da vontade de Deus? E quando estamos fora da vontade de Deus, estamos somente perdendo tempo. Porque é como se estivéssemos dando murro em ponta de faca. É como se estivéssemos lutando por algo. E Deus está falando assim, cara, não é esse o caminho. Não é essa a minha vontade. Não é isso que eu quero fazer para você. Aí você acaba se distanciando de Deus num determinado momento. Mateus capítulo 26. Pedro, ele começa a observar Jesus de longe. Jesus tinha sido preso. Aí Pedro começa a observar de longe. E muitas das vezes a gente faz. Observa Jesus de longe mesmo, dizendo que estamos fazendo algo para Ele, dizendo que somos discípulos dele. Mas na última hora, Pedro, eu não conheço, eu não sei quem é. Porque começou a observar Jesus de longe. Jesus estava querendo que andasse lado a lado. Como acabou de falar que morreria por mim. Não é o que nós cantamos? Eu estou disposto a morrer por ti. Não é o que nós estamos cantando, né? Hoje a pastora colocou o vídeo lá. Eu estou gastando a minha vida por Ele. Eu quero isso e aquilo e é por Ele. Mas será que realmente estamos vivendo por Ele? Será que só estamos cantando da boca para fora? Será que na hora de negar a carne? Será que na hora de negar os nossos olhos? Será que na hora de negar nossa vontade de falar assim, não, eu não vou entregar, eu não vou fazer, não vou acontecer, mas é tanto, e aí fala assim, mas poxa, vou investir na obra, vou fazer isso? Não! Está entendendo? Será que nós realmente estamos negando a nós mesmos para viver o que Deus chamou? Aí a gente vai dizendo que é discípulo, mas a verdade é que estamos igual a Pedro, só se distanciando, até o momento em que, você é um dos discípulos dele? Nem conheço, nunca ouvi falar, quem é Jesus? Aí a gente
gente nega, aí a gente retrocede, aí a gente para, aí a gente faz igual Pedro. Um homem que foi chamado ali, diante de um milagre gigantesco para ser pescador de homens, largou os projetos de Deus e voltou a pescar peixe. E passou a mesma vergonha. Estava lá, jogava rede, nada. Jogava rede, nada. É mais ou menos assim que a gente faz. A gente tenta na força do nosso braço, até que Jesus falou: ei! Joga a rede do outro lado, meu filho. Está lascando. Pedro, 153 grandes peixes. Aí ele falou: opa, peraí. Eu sei quem é o dono dessa voz. Eu sei quem é que é o dono desse milagre. Ei, é ele! Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que Pedro coloca a roupa, pula na água e vai ao encontro do mestre. Porque ele sabia. Meu Deus, aleluia! Entendeu? Eu estou pescando, mas eu estou fora da rota. Ei, eu estou aqui porque eu nasci para ser pescador. Mas, na essência, ele me chamou para pescar homens e não apenas peixes. Em segundo lugar, ele recebe avisos de Deus. Verso 4 diz assim: ó, no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Deu ruim hoje, hein? Esse louvor aí, tá me quebrando. Pá, vou com tudo. Tô falando? Vai dar certo. Na hora do louvor eu tenho que me controlar. Ficar só na dança, sem abrir a boca. Mas a verdade é que muitas das vezes a gente começa a entrar no vento, na moenda, como alguns falam. A gente começa, a passar pelas situações adversas da vida e Deus está te alertando. Ei, tu está passando por isso porque eu preciso mudar a tua rota. Tem horas que Deus está te tratando, tem horas que Deus está cuidando, mas aquele vento forte veio para começar a alertar: Jonas, você está no caminho errado. Jonas, você está na direção errada. Até o momento que vem uma tempestade, o aviso de Deus para Jonas: sai furada, meu filho, sai daí. Esse navio vai afundar por causa de você. E sabe o que acontece? A gente entra em alguns lugares que eles não ferem apenas nós. Eles destroem a nossa família, eles destroem o nosso emprego, eles destroem o nosso ministério, eles destroem o nosso chamado. Por quê? Porque decidimos pisar errado, porque decidimos entrar na embarcação errada. E Deus está falando: não é o teu lugar, não é onde eu te chamei para estar. Ei, Jonas, sai dessa furada. E em terceiro lugar, a pessoa fica adormecida espiritualmente. Mostra que você está fora da rota. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num profundo sono. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. A verdade é que muitas das vezes todo mundo está vendo, menos o cara. Menos ele está enxergando. Todo mundo ali estava desesperado, gritando: ei, nós vamos morrer, algo que está errado. Mas Jonas continuava caído num profundo sono, continuava paralisado, continuava não vivendo aquilo que Deus chamou para viver, porque ele decidiu pegar aquele caminho. E nós somos teimosos com Deus. Deus está falando: ei, esse não é o caminho, essa não é a rota, porque você está aí, mas a gente está adormecido. E o mais interessante é, o capitão ele fala assim: ei, não é o seu Deus. É claro que cada um ali estava clamando o seu Deus, mas quando eu li seu Deus, eu falei: rapaz, esse era o Deus de Jonas. E sabe qual era a diferença? Aqueles homens clamavam os seus deuses, mas Jonas, ele conhecia o Deus
ele tinha intimidade com Deus, para Deus já falar para ele: Jonas, aqui é o caminho que eu quero que você esteja. Jonas, eu quero que você vá e pregue aquele povo. Ei, eu quero que você clame o arrependimento para aquele povo. Isso aqui significa que a gente muitas das vezes joga mensagem para o não crente. Mas aqui era um homem que ouvia claramente a voz de Deus. Aqui é um homem que andava dia após dia com Deus. Aqui era um homem que sabia a voz de Deus claramente. Esse recado é para mim e para você. E toma cuidado, porque muitas das vezes a gente entra nas ciladas. É uma bobeirinha que a gente dá no WhatsApp. É uma bobeirinha numa conversa no trabalho. É uma bobeirinha e depois o inimigo vai falar: ah, tu não é crente, miserável? Não é tu que é o santarrão? Aí depois você fala assim: rapaz, e agora? O que eu faço? Tá entendendo? É uma bobeirinha que a gente dá e o nosso futuro está completamente destruído. Foi o que eu falei: decisão. É uma decisão que a gente toma que destrói, né? E compromete todo o nosso futuro. São meninas lindas que por uma decisão acabou a beleza, acabou o charme, acabou o encanto. São homens que tinham tudo para dar certo, até bonitinhos, gozadices, mas por uma decisão acaba comprometendo todo o futuro, tudo aquilo que Deus tinha para ele. Está entendendo? É um piscar de olhos e a gente bate o carro. É um piscar de olhos e a gente passa com a moto por cima dos outros. É exatamente isso. E a vida com Cristo é a mesma coisa. É um piscar de olhos e a gente se perde. Jonas, ele tinha acesso. O navio estava afundando, balançando. O mundo está desabando, mas Jonas continua tranquilo, dormindo. Entendendo? A família está se acabando, as enfermidades estão chegando, os filhos estão completamente sem rumo, as dívidas estão chegando, mas o cara está lá estagnado. Ele não faz nada para mudar o quadro da família, ele não faz nada para mudar o quadro dele com Deus, ele não faz nada para que algo seja transformado. Aí na hora que acaba o casamento, ele: rapaz, me ajuda. A mulher me largou. Rapaz, quantas vezes a mulher falou: sai do videogame, miserável, vai trabalhar. Acabou de comer isso aí. Tá entendendo? Ah, não, mas é isso, é aquilo, pastor, pelo amor de Deus, rapaz. Eu vou fazer para uma situação que o cidadão vivia lá tirando onda. Eu faço, eu aconteço, e traía a mulher, e fazia acontecer. A mulher era da igreja, ele não. Mas no dia que a mulher decidiu, falou assim: não quero mais. Aí o cara queria virar crente. Aí o cara chorava: não, porque isso, porque aquilo. Aí o cara veio, a hora que ele abriu os olhos já era tarde. E infelizmente muitos de nós, ouvindo uma palavra dessa, a gente fala assim: ah, não é comigo não. Quem tinha que estar aqui é meu irmão do lado. Ele tinha que estar aí no logo. Mas a verdade é essa. A gente precisa entender e olhar as situações que estão ao nosso redor. Muitas das vezes estão vindo ventos, estão vindo tempestades, estão vindo situações para te alertar, para dizer: ei, sai desse barco, que esse barco é furado, sai desse caminho, porque você está no caminho errado, você está na rota errada, e você ainda assim está lutando com Deus. Uma geração completamente despreparada. Eu me lembrei daquele jovem peladão lá no Getsemane. O bicho estava pegando. Jesus sobe, né, o Getsemane com seus discípulos. Né, os soldados vêm para prender Jesus e de repente, do nada, o garoto: o que está acontecendo aqui? O que está pegando? Eu ouvi muita gente vindo, me enrolei na toalha e vim aqui.
Até que de repente o cara agarra ele, sai correndo pelado. Mas por quê? Porque estava despreparado. Está entendendo? Nós muitas das vezes olhamos e falamos assim, é uma geração completamente despreparada, por isso tem sido enganada. É uma geração completamente desalinhada com a palavra, com a vontade de Deus. E aí, irmão, na última hora vai ficar pelado, enrolado no meio do quintal, e todo mundo olhando, falando, o que está acontecendo? E você sendo envergonhado. Por quê? Porque simplesmente, muitas das vezes, não estamos nos preparando com o que Deus nos chamou para estar. Marcos 16, 50, 51, 52, alguma coisa assim, que tem um jovem peladão, tá? É o próprio Eutico, que no meio do culto, o pastor Paulo estava pregando, não era eu, era o brabo, era Paulo de Tarso. Era o cara que conhecia muito bem, era o cara que pregava bem, era o cara que tinha tudo para dar certo e pregava, falava, e todo mundo talvez estava aplaudindo, todo mundo estava recebendo, mas naquele momento eu estava dormindo no meio do culto, até que caiu da janela e morreu. Está entendendo? E muitas das vezes é por quê? Porque estamos despreparados, estamos dormindo na hora que Deus está falando, ei, acorda, desperta. Os próprios discípulos de Jesus, num determinado momento, Jesus olha para eles e fala assim, ei, fiquem aqui, vigiem e orem. Mas na hora que Jesus volta, eles estão dormindo. Negligenciaram aquilo que Deus tinha para eles. Negligenciaram aquilo que Jesus tinha falado com eles. E aí, no momento em que a gente faz isso, Jesus está falando, ei, é hora de você vigiar, é hora de você orar, é hora de você atentar o que está acontecendo ao seu redor, porque senão o bicho vai te pegar. A situação pode mudar. A gente acha que não, nunca vai acontecer comigo. O cidadão achou que nunca ia acontecer com ele. De repente a mãe da menina pegou o celular. E aí uma treta gigantesca. O cidadão achou que nunca ia acontecer com ele, mas aconteceu. E aí, e agora? Onde eu enfio a cara? E agora? Aonde eu enfio os meus planos? Agora? Aonde eu enfio os meus projetos? E agora? O que vai ser de mim? Está entendendo? E a gente sempre pensa, não vai ser comigo. Não vai dar errado, não tem como dar errado, tem sim. A própria Bíblia vai dizer que nada em oculto não há de ser revelado. Sansão dormiu no colo de Dalila. Perdeu a unção, perdeu a força. Não foi só o cabelo, mas ele perdeu aquilo que Deus tinha para ele, uma promessa. Ele perdeu aquilo que Deus tinha para ele, a confiança. Ele perdeu os projetos de Deus. E perdeu a vida por causa daquilo. Porque dormiu na hora errada. E por mais que você fale assim, não, pastor, eu não estou dormindo no meio da pregação, não. Eu sei que isso é uma indireta para mim. Não, Deus está falando contigo. Você está muitas das vezes dormindo naquilo que Deus te chamou para fazer. Ei, você precisa ativar o corpo. Você precisa viver os sonhos e os projetos que Deus tem para você. Não é, Débora? Débora está dormindo. Então, Davi, num tempo em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu enviar Joabe, ficar dormindo até meio-dia. Abriu o Windows, abriu a janela. E aí, meu irmão, acabou vendo que não devia. Deu mole. E foi dali que foi destruição atrás de destruição. Tá certo. Foi perdoado. Escreveu um dos mais lindos salmos. Mas a verdade é, perdeu os filhos, porque não foi um só. Perdeu a moral. E aí as pessoas diziam, por quê? Porque estava dormindo. Então não é hora de alertarmos como igreja e ouvir o conselho de Paulo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, Ele vai te iluminar, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o caminho, Ele vai resolver os problemas que você muitas das vezes está tentando resolver no teu braço. O alerta é: desperta, tu que dormes. Em quarto lugar, o nosso grande desafio e missão é despertar, pois
o nosso grande desafio e a maior missão de cada um de nós, como ministro da casa de Deus, é a edificação da casa de Deus. E aí eu fui no dicionário para saber o que significava edificação. Eu gosto de pegar essas palavras para entender o que eu estou falando. Mas a verdade é que edificação é uma construção a partir do solo, segundo o plano estabelecido e por meio de superposição e combinação de materiais apropriados. Só que é o seguinte, para levantar um prédio, uma edificação, não dá para fazer isso sozinho. Por mais que o pedreiro seja muito bom, ele não vai conseguir fazer sozinho. Ele precisa de alguém para segurar a madeira do outro lado para ele pregar aqui. Ele precisa de alguém para colocar a mangueira lá do outro lado para ele tirar o nível. Daí, meu irmão, ele precisa nem que seja uma criança lá do outro lado para olhar. Olha onde está a água aí, meu filho. Não dá para ele botar lá e olhar cá e... Peraí. Não dá para construir algo, para edificar a obra do Senhor. É necessário que você faça parte disso. É necessário que cada um de nós diga: ei, eu vou segurar lá do outro lado. Ei, eu vou trazer um martelo, eu vou trazer um prego, eu vou fazer algo para ajudar com que essa obra seja edificada, para ajudar aquilo que Deus tem para fazer neste lugar, para ajudar aquilo que Deus tem para fazer no Alto Independência. Não que Deus precise da sua ajuda, mas é necessário que a engrenagem esteja andando dia após dia, os membros estejam ativados em unidade, para que no natural venha o sobrenatural. É através da unidade natural que nós vamos encontrar o sobrenatural de Deus. É no momento em que a igreja se une, é no momento em que a igreja resolve fazer algo. Fala: não, eu estou aí, nós vamos aí aos pouquinhos fazer algo. E aí começa a acontecer a obra sobrenatural de Deus, começa a acontecer as grandes promessas e os projetos dele em todos os âmbitos, naturais, espirituais e sobrenaturais. Se somos um corpo, devemos ativar o membro paralisado. Se somos uma família, devemos sair em busca do perdido. E o que podemos aprender com Jesus? O relógio está parado, não está não? O que podemos aprender com Jesus? Vê se está certo para mim, por favor, Jesus. Eu vejo que Jesus, ele sempre dá um nó na cabeça das pessoas, principalmente os escribas, os fariseus. Lucas capítulo 15 vai dizer assim: e chegando-se ele a todos os publicanos e pecadores para ouvir. Jesus estava aqui ensinando publicanos, pecadores. Jesus estava aqui falando a um público desprezado pelos homens, desprezados pela religião, desprezados pelos que se diziam santarrões. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: eita glória, que coisa linda, seja muito bem-vinda. Tá? Então Jesus lhes propõe uma parábola dizendo a respeito de uma ovelha que se perdeu. E você já conhece bem essa história. Eram 100 ovelhas. Você conhece bem a história. Eram 100 ovelhas e num determinado momento uma das ovelhas se perdeu. O pastor, ele deixa 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelha perdida. Alguns vão dizer: ei, esse pastor foi imprudente. No momento em que nós cantamos aquela música, quão impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traduziram o negócio como ousado amor de Deus. Mas Reckless Love, o nome da música em inglês é Amor Imprudente. Alguns vão dizer: rapaz, esse Deus, esse homem, esse pastor, ele foi imprudente, porque ele deixou as ovelhas dentro do curral, ele deixou as ovelhas dentro do aprisco, ele deixou as ovelhas ali, mas todo mundo sabe que aquilo ali, a porta era o pastor.
Quem é que realmente cuidava ali era o pastor, porque tinha os ladrões, os salteadores que iriam ali, podiam dar um jeito de roubar a ovelha. Tinha os lobos. Tinha lobo, tinha onça, tinha o bicho que podia comer aquela ovelha. Mas ele deixou as ovelhas ali e foi atrás da ovelha perdida. Alguns vão dizer que aquele homem foi imprudente de ir atrás da ovelha perdida. Aí Jesus fala assim: o homem deixou 99 e foi atrás de uma perdida. Talvez vocês possam achar até que eu sou imprudente, porque eu estou aqui atrás da ovelha perdida e vocês estão se achando as ovelhas certas lá. Eu deixei a sinagoga e vim pregar para os que estão perdidos. E aí Jesus pega e deixa aqueles homens completamente confusos. De repente Jesus propõe outra parábola. Ele vai falar assim: ei, mas existiu uma mulher que ela tinha uma dracma, mas num determinado momento aquela mulher perdeu a dracma. Então aquela mulher, ela acende a luz, ela começa a caçar dentro da casa, completamente desesperada. Ei, eu preciso encontrar, porque num determinado momento a ovelha se perdeu, mas quem perdeu aquela dracma foi a mulher. E muitas das vezes nós como líderes, muitas das vezes nós como homens e mulheres de Deus, muitas das vezes nós como chamados do Senhor, nós vacilamos, nós erramos sim e perdemos algo. Mas Jesus está nos alertando: ei, é hora de buscar, é hora de procurar aquele que está perdido, é hora de voltar a acender uma luz e procurar aquilo que se perdeu. Tantas pessoas se perderam e você está fazendo o quê? E nós estamos fazendo o quê? Está entendendo? É necessário a gente começar a procurar a dracma, a procurar aquela joia, aquela pessoa que tem valor sim. Ela tem valor para Deus, ela tem valor para você, porque muitas das vezes você olha para as pessoas e fala assim: ah, isso aí é só mais um drogado. Isso aí é só mais um que não presta, que não dá para mais nada. Mas aí Deus está falando: não, esse aqui é alguém de valor. A mãe está dizendo: ah, eu estou orando tanto pelo meu filho. Ei, eu estou querendo mudar tanto a vida dele. Mas todo mundo já desistiu. É muitas das vezes uma dracma que perdemos, que infelizmente muitos líderes magoaram, machucaram. É o caso da Varô, que não podia entrar na igreja por causa da tatuagem. Não, nossa, tatuagem aqui, eu não quero crente que tatuagem não. Tatuagem era bloqueio, já era. Tá entendendo? E muitas das vezes pessoas matam outras por causa disso, por causa de coisas mínimas. E aí a gente esquece disso. Mas ele fala do filho que se perdeu. A ovelha, ela se perdeu. A dracma foi perdida. Mas esse filho aqui, ele resolveu se perder. Ele decidiu: eu quero viver a vida louca. Eu quero viver os projetos. Eu quero viver os meus sonhos. Eu quero viver tudo aquilo que eu acho que é interessante para mim. Eu quero a minha parte da empresa. Eu quero a minha parte da empresa. E aí Sibeli chega brava. Tá entendendo? Só quem vai entender quem é maluco doido do diabo. Aí Sibeli chega brava. Eu quero viver os meus projetos, os meus sonhos. Eu quero viver, eu não quero saber quem é você. Eu só quero saber quem sou eu e o que eu tenho direito. Aquele filho decidiu se perder, ele decidiu o mundão, ele decidiu as escolhas dele. E o mais interessante é, esse pai não foi atrás. A ovelha, o pastor foi atrás. A dracma, a mulher, ficou desesperada e procurou. Mas o filho, o pai aguardou. Porque é necessário muitas das vezes uma decisão sua. É necessário uma decisão minha de voltar para os braços do Pai, de voltar para casa. É necessário que você entenda isso. Ei, Deus está te chamando para estar aonde? O que Deus falou com você? O que Deus falou contigo? Quais são os projetos dele para você? Aonde você está vivendo e como você está vivendo? É aquilo que ele te chamou para viver?
É isso que você precisa entender. Será que eu estou vivendo nos meus planos, nos meus projetos, ou eu estou vivendo aquilo que o meu Deus me chamou para viver, no lugar aonde Ele me chamou para estar? Porque muitas das vezes os nossos projetos, eles são até bons, eles até enchem os nossos olhos, eles até parecem estar nos levando na direção certa, mas ainda assim estamos como Ló. Rapaz, Sodoma e Gomorra é lindo, eu quero esse lado, eu quero isso aqui. Por quê? Porque a proposta é boa. Porque a proposta é boa aos olhos. Porque a proposta é boa ao coração. Mas muitas das vezes aquilo que é bom aos seus olhos, por mais que nem seja errado, não é o que Deus tem para você. Por mais que, não, mas lá eu brilho, lá eu faço, lá eu aconteço. Não é o que Deus tem para você. Aonde Deus te chamou para estar? Junto do Pai, junto da vontade dele. E o que eu acho interessante é o irmão que não entendeu. Porque nós somos muito bons em falar, vamos fazer evangelismo, vamos pregar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. A igreja gosta muito. Aí a gente vai fazer evangelismo, mas eu vi tantas pessoas entrarem na igreja. Aí o outro olha assim, não gosto dessa menina. Essa aí é isso, essa aí é aquilo. Peraí, se nós pregamos o amor daquele que veio buscar e salvar o perdido, na hora que o perdido entra na casa do Pai, aí a gente vai fazer errado, a gente vai ser igual o irmão que não entendeu, que não se alegrou com o filho que estava morto, mas agora ressuscitou, que não se alegrou com a vontade do Pai, que não se alegrou com aquilo que Deus tinha para aquele irmão que estava fora da presença. Nós não podemos ser negligentes igual esse irmão. Nós como igreja precisamos entender, ei, há uma direção do Pai. Se nós estamos na casa do Pai, precisamos viver bem na casa do Pai. Mas na hora que o irmão que estava morto, que estava drogado, que estava perdido, entrar, ei, eu preciso ser um dos primeiros a fazer festa e dizer, Senhor, tomara que Ele se entregue para Ti, porque eu quero ver festa no céu, eu quero ver festa neste lugar, eu quero celebrar junto com o Pai a transformação e a mudança dele. Amém. É necessário nós entendermos que essa parábola, ela não é apenas da ovelha, da dracma e do filho, mas do irmão também. Porque senão seremos os fariseus, escribas, que só criticavam e murmuravam dizendo, ele prega para publicanos e pecadores. E muitas das vezes nós é quem matamos. Nós é quem tiramos as pessoas do foco. Nós é que erramos em algum sentido. Nós é que perdemos a dracma. E Deus está falando, ei, é hora de você procurar aquilo que você perdeu. Ei, é hora de você buscar a ovelha perdida. Mas na hora que o irmão voltar, é hora de você abraçar o irmão perdido. Amém? Amém. Quero te pedir para se colocar de pé. Aleluia. O irmão não entendeu, né? Mas eu também entendo que esse filho, ele precisou tomar a decisão certa. Por mais que essa decisão seja, parece humilhação, parece que voltar à casa do Pai, parece que eu não vou ser bem recebido, parece que eu estou fora do corpo, mas a verdade é que ainda assim Deus está falando contigo. A decisão de voltar à casa do Pai é sua. A decisão de voltar
aos planos, aos projetos do Senhor é sua. Você precisa se entregar àquilo que Deus te chamou para viver. Você precisa dizer: Senhor, num determinado momento eu me perdi. Num determinado momento eu escolhi o meu caminho. Num determinado momento eu escolhi caminhar do meu jeito. E como eu disse, muitas das vezes é só uma escolha errada que tomamos. Certo, errado, essa não importa. Se ela te levou à destruição ou se ela paralisou a sua vida, isso não importa. O que importa é que o Pai continua te esperando. O que importa é que o Pai continua dizendo: filho, filho, eu ainda estou de braços abertos, mas é você quem precisa voltar à casa do Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi pregada. Senhor, eu creio que o Senhor ainda tem planos, projetos sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui. Senhor, tem crianças aqui, Senhor, que precisam ser tocadas por Ti. Tem homens aqui, Deus, que precisam de um toque da Tua voz, Senhor. Pai, se alguém aqui entendeu que essa mensagem era para ele, se alguém entendeu que essa mensagem era: eu estou fora da direção, eu estou fora daquilo que Deus quer que eu esteja, eu estou fora da rota, que hoje o Senhor possa alcançar esse coração.
decisões. Tem decisões que nós precisamos tomar para que tudo comece a mudar. Para que o quadro seja mudado na nossa vida, é necessário uma decisão sua. Porque nós é que muitas vezes pegamos o caminho errado. Como eu falei, Jonas não foi para o pecado, mas ele foi para longe da vontade de Deus. Eutico, ele só estava dormindo no culto, mas deixou de ouvir Deus. E Pedro foi aos pouquinhos se afastando, até o momento em que ele negou, deixou a vontade dele prevalecer. O Senhor não quer você voltando ao fechamento. O Senhor não quer você paralisado. O Senhor quer você vivendo o chamado de Deus na vida. Ele quer o Senhor, Ele quer você vivendo os projetos dele para você. E para aquilo que Ele te chamou. Eu quero viver algo
Rafael. Você pode se sentar. Amém. Glória a Deus, do Pai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, a partir do 26. Aleluia. Me sinto até bem deslocado, né? Depois de uma palavra abençoada dessa, uma mensagem que assim, que o Senhor que nos chama para um entendimento, um conserto dele, para nós nos posicionar, né? Buscar diante do Senhor, aleluia, aquilo que Ele tem para cada um de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, 26. 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero convidar os irmãos, convocar os irmãos nessa noite a ser um semeador. Aleluia. Como diz a palavra, é como o reino de Deus, né? E nós precisamos semear esse reino para que outros sejam alcançados. Aleluia. E para que isso aconteça, aleluia, a obra depende de cada um de nós, precisa da nossa ajuda. Precisa para que nós possamos estar sendo contribuintes. Aleluia. Se você contribuir, você se torna um semeador dessa obra. Amém?